Olá, bom dia, boa tarde e boa noite. Meu nome é Luiz Eduardo. Eu e alguns outros discentes do primeiro período do curso de Direito do UFT nos reunimos para apresentar o Juridicast. Você já parou para se perguntar quais são as origens dos direitos humanos? Quais são suas concepções? Se elas são positivistas ou naturalistas? Pois bem, nesse trecho do podcast, iremos contextualizar a criação dos direitos humanos. O século XX foi marcado por duas guerras mundiais e pelo horror absoluto do genocídio concebido como projeto político-industrial da época. Então, pós Segunda Guerra Mundial, os países vencedores, com o intuito de não causar uma terceira guerra e promover a paz, promulgam ou promovem ou criam a Organização das Nações Unidas, que tem como projeto, como objetivo, a manutenção da paz mundial. Após alguns anos da sua criação, a DUDH foi promulgada. E você não pode perguntar para mim, Luiz, o que é a DUDH? E irei explicar agora. A DUDH é apresentada como uma base de um consenso político. Então, ela não vale como norma, ela não é um conjunto de leis e elas são válidas internacionalmente. Então, elas extrapolam o domínio reservado do Estado. Os direitos contidos na DUDH, eles possuem duas bases. A base justnaturalista, que dizem que os direitos são inerentes à natureza humana, porém, eles são positivados, os direitos contidos na DUDH. E essa positivação acontece quando a DUDH é posta em prática pelos estados pertencentes à ONU, através de tratados internacionais. Portanto, para alcançar a universalização, que é o objetivo da DUDH, os direitos humanos, eles parecem ser configurados como positivados e justificados ideologicamente pela natureza igual de todos os humanos. Então, isso faz parte da base justnaturalista. Obrigado. Oi, gente! Aqui é a Maria Júlia e eu vou falar sobre os postulados do justnaturalismo. O justnaturalismo ele se fundamenta no direito natural. Para o Hart, um pensador do direito, existe uma postura humana considerada natural que pode ser descoberta pela nossa razão. Então, a nossa lei ela tem que se adaptar a esse comportamento natural para se tornar válida. Então, o direito natural ele busca estabelecer o que é justo de modo universalmente válido. Isso mesmo, para todo mundo. E você pode estar se perguntando, como isso? Pois é, Bobbio, um outro filósofo político, é isso que ele vai questionar. Porque o que é considerado justo ou injusto é variável. Então, o que é natural para mim pode não ser considerado natural para você. Mesmo assim, o justnaturalismo ele é estruturado a partir da crença em valores universais e naturalmente imutáveis. Pode se fundamentar ou em Deus, chamado de teológico, mais predominante ali na Idade Média, em que havia o predomínio da fé, e os seres humanos eles acessavam a lei divina pela razão. Além de obedecer essa lei divina, também tinha que obedecer às leis estabelecidas pelo povo. Então nem precisava de um legislador, porque era inerente ao ser humano. Ou pode ser chamado de se fundamentar na razão, chamado de racionalista, mais presente ali no século XVIII, com o advento do iluminismo, em que o direito ele é considerado natural e é de todos, porque os seres humanos são todos considerados iguais em racionalidade. Ou ele pode também se fundamentar na natureza, chamado de justnaturalismo naturalista. Isso mesmo, confuso, né? Pois é. Mas os seres humanos e a natureza, eles obedeciam à mesma lei. Pois é, mas essas três vertentes do justnaturalismo já foram muito criticadas ao longo da história. Inclusive, Alf Ross, um jurista, não sei se vivo ou se morto, compara o direito natural com uma prostituta por estar à disposição de todos. Então, quem critica o justnaturalismo se apoia nos argumentos de que não dá segurança jurídica nenhuma, são construções de ordem arbitrária e bastante subjetivas, e é por isso que vai surgir o positivismo jurídico. Oi, tudo bem? Eu me chamo Giovana e eu vou explicar sobre os conceitos dos direitos humanos. Pois bem, de acordo com a Unicef, os direitos humanos são as normas que reconhecem e protegem a dignidade de todos os seres humanos, ou seja,
Esses direitos, eles regem o modo como os seres humanos individualmente vivem em sociedade e também como eles vivem entre si. Assim como eles regem essa relação com o Estado e as obrigações que o Estado tem em relação a eles, o autor cita que esses direitos têm como base os escritos de Confúcio, da filosofia budista, do Antigo Testamento, da filosofia greco-romana, entre muitas outras escrituras. Esses direitos, eles foram formulados e conquistados ao longo de toda a história. E hoje eles estão interligados com o objetivo de garantir a todos os direitos fundamentais. Seja essa pessoa de qualquer nacionalidade, de qualquer sexo, religião, cor e qualquer outro aspecto que possa provocar uma diferenciação entre seres humanos. Além disso, é importante ressaltar a fala de Hannah Arendt, quando ela diz que os direitos humanos não são um dado, mas um construído, são uma invenção humana que está sempre em constante processo de construção e reconstrução. E para finalizar, vale ressaltar o quanto os direitos humanos conseguiram se consolidar, mesmo com tanto preconceito e ódio que anda sendo emanado pela sociedade. É isso, obrigada. Pensar o valor da vida humana pode parecer bem fácil à primeira vista. Mas quando começamos a considerar os pormenores, logo nós vemos que o assunto é muito mais difícil do que parece. E durante a história do Ocidente, 3 foram as cosmovisões que moldaram profundamente a maneira do mundo ver o homem e dessa forma os seus direitos ou a ausência deles. Em ordem cronológica são o teísmo cristão, o naturalismo e o existencialismo. O teísmo cristão, aqui por nós representado em Tomás de Aquino, com o seu direito natural que é pautado no caráter do Criador divino, engloba, entre outras coisas, a dignidade da pessoa humana e serve de fundamentação na Declaração Universal dos Direitos Humanos pela ONU. E são os pensamentos tomistas que representam o ideário que temos socialmente sobre direito intrínseco à humanidade. Então, para o teísmo cristão, os direitos humanos são intrínsecos ao homem, são evidentes na própria realidade, podendo ser aprendidos pela razão, e como são instituídos por Deus, eles estão numa instância superior ao do Estado positivo, a do direito positivo, a do Estado soberano. Por outro lado, numa tentativa de superação do teísmo, temos a ascensão do naturalismo, que, como bebe da narrativa darwinista, traz a noção de um homem que é totalmente mecanizado e é apenas mais uma engrenagem no grande sistema do universo. E como o homem é só um conjunto aleatório de átomos, ele não possui prerrogativa para valer mais do que coisa alguma. O homem deixa de ter qualquer valor ontológico. Então, o movimento de rejeição do teísmo cristão, com seu direito superior divino, vem acompanhado de forte positivismo jurídico, onde todas as normas, mesmo as particulares, têm sua validade tirada do Estado soberano e não do direito natural. Então, a lei ela não se mede mais em termos de justiça, e o direito, como diz Bobbio, se torna a expressão dos fortes, não dos justos. Então, o naturalismo ele vem com uma ideia diametralmente oposta de Tomás de Aquino. E essa ideia ela não traz fundamentos para um direito humano e natural. Isso se percebe principalmente quando temos 2 grandes guerras mundiais e, passada elas, nós precisamos julgar agora os oficiais que estavam diretamente envolvidos com crimes graves contra a natureza humana. Como julgar esses homens se eles podem facilmente alegar que estavam apenas cumprindo ordens ou seguindo as leis do seu país? Se o naturalismo não dá base para dizermos que existe uma natureza, um direito humano superior ao próprio Estado, como podemos julgar esses homens? Como podemos falar de crime de hegemonia ou crime de genocídio? E é nessa tentativa de superação do naturalismo que surge o existencialismo, que propõe uma reconciliação, tomando o conteúdo do teísmo cristão, mas com a forma do direito positivo naturalista. Então, segundo o existencialismo, não existe mesmo valor natural. O homem é só um punhado de átomos, mas um punhado de átomos que pensa. E por isso, ele pode imputar valor sobre as coisas e sobre si mesmo. Isso é refletido na série de tratados internacionais de proteção humanitária,
assim como na internalização desses na Constituição individual. No entanto, há de se pensar se esse direito positivo, temperado com o direito natural tomista, encontra autoridade suficiente para de fato promover a dignidade do homem, principalmente nos estados de não direito e que não reconhecem os tratados internacionais que temos hoje ou que podem surgir amanhã. Bom, gente, me chamo Jessiane Pâmela. Meu tema é sobre breves notas sobre os postulados do positivismo. Esta seção dedica-se à análise não exaustiva dos postulados da doutrina do positivismo jurídico, a fim de analisar posteriormente sua possível vinculação ao direito internacional dos direitos humanos. O positivismo jurídico pode ser entendido como uma doutrina que engloba diferentes teorias sobre o direito. O que essas teorias têm em comum é que todas pressupõem que o direito somente é direito quando positivado na lei, excluindo quaisquer análises e teorias dos naturalistas, ou ainda fundamentos metafísicos. O positivismo é uma vertente filosófica que acreditava que a única forma de conhecimento válida, tratando as ciências humanas assim como são tratadas as ciências exatas, que são tratadas de modo descritivo apenas no que se é real ou observável. Vou falar um pouco sobre justnaturalismo. O justnaturalismo é o direito natural, ou seja, todos os princípios, normas e direitos que se têm como ideia universal e imutável de justiça, independente de vontade humana. De acordo com a teoria do justnaturalismo, o direito é algo natural e anterior ao ser humano, devendo seguir sempre aquilo que condiz aos valores da humanidade, direito à vida, à liberdade, à dignidade, etc., e ao ideal de justiça. Dessa forma, as leis que compõem o justnaturalismo são tidas como imutáveis, universais, atemporais e invioláveis, pois estão presentes na natureza do ser humano. Em suma, o direito natural está baseado no bom senso, sendo este pautado nos princípios da moral, ética, equidade entre todos os indivíduos e liberdade. Bom, eu sou o Vitor e eu vou falar sobre o positivismo metodológico, que é aquele adotado por Hans Kelsen pelos principais juristas positivistas. Na perspectiva do positivismo metodológico, o direito não deve ser caracterizado por juízos de valores morais, pois estão fundados somente em critérios de verificação observáveis empiricamente. Hans Kelsen buscou fugir de teorias confusas e fez uma diferenciação do estudo de direito para o estudo de outras ciências, fazendo uma própria metodologia para a ciência jurídica, desenvolvendo assim a teoria pura do direito, tendo uma abordagem metodológica normativista e estruturante, devido a toda a sua apologia às normas e às estruturações das mesmas. Porém, um dos fatos que marca o positivismo metodológico é de que alguns teóricos defendem que mesmo uma teoria tão presa às leis, em alguns momentos o juiz poderia se abster de aplicar uma lei simplesmente porque considera moralmente injusta, sem que isso represente uma contradição à teoria, podendo decidir até casos que não estejam previstos na lei. Olá, eu sou a Maria Aparecida. Vou finalizar a linha de raciocínio dos meus colegas. O artigo buscou questionar o fundamento de validade dos direitos humanos, interrogando se ele pode ser entendido como justnaturalista ou como positivista, ou seja, se o fundamento de validade dos direitos e a natureza humana ou se é um determinado consenso político. Preliminarmente, desde a introdução, apresentou-se a hipótese de que o fundamento real dos direitos humanos é alcançado por meio de um consenso político. Após análise realizada no artigo, verificou-se que os direitos humanos fundamentais são, de fato, direitos históricos, nascido em circunstâncias caracterizadas por lutas em prol de novas liberdades contra os velhos poderes e nascido de modo gradual, não todos de uma vez, nem de uma vez por todas. Em se tratando de uma efetivação, não basta que os direitos humanos sejam positivados em lei de direito ou que apresentem preceito de internacionalização. Afinal, tais ações já foram efetuadas, mas com sucesso restrito. Torna-se imprescindível que, além dessas características, seja acrescentada a prática de generalização e de especificação, modo no qual o humano é visto em sua situação concreta.